Traz informações agora a respeito de um incêndio que atingiu uma residência no bairro Monte Castelo, na zona sul de Teresina. Incêndio de grandes proporções. O local guarda diversos materiais inflamáveis. E isso teria feito o fogo se alastrar ainda mais rápido. Está aqui o trabalho intenso do Corpo de Bombeiros, você está vendo as imagens. No local, percebi que havia muito acúmulo de material mesmo, inclusive a dificuldade de entrar no local em função da grande quantidade de material que tem por ali. Vamos entender mais lá, no local. Nájila Fernandes traz os detalhes no Jornal do Piauí. Nájila, uma ótima tarde para você, Nájila. Oi, Joelson, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos assistindo agora. Só para começar localizando, nós estamos na rua Dota Oliveira, que fica no bairro Monte Castelo, zona sul de Teresina. Nesse momento, o Corpo de Bombeiros ainda trabalha aqui na tentativa de controlar totalmente o fogo. Essa aqui, que o Marlon Lima está mostrando agora, é a residência, Joelson. O fogo, como você percebe, agora a gente só consegue identificar fumaça, mas já destruiu boa parte dessa residência, que, como você destacou, acumulava, abrigava grande quantidade de produtos, materiais recicláveis. Apenas um homem, segundo informações que foram repassadas à nossa equipe pelos vizinhos aqui da rua, apenas um senhor morava nessa residência. Eu até tive acesso, conversei com ele agora há pouco, mas ele preferiu não gravar com a gente, ainda está abalado devido à situação, mas, como eu disse, o Corpo de Bombeiros ainda está no local, ainda trabalha na tentativa de eliminar qualquer possível foco de fogo aqui nessa residência. E quem vai conversar com a gente agora é o Tenente Pimentel, que está aqui junto com os outros militares também trabalhando desde as 9 horas da manhã, mais ou menos, Joelson. Tenente, muito boa tarde para o senhor. Quando vocês foram acionados por volta de realmente cerca 9 horas da manhã, qual era a situação que se encontrava aqui nessa residência? Boa tarde. A princípio, essa ocorrência entrou como fogo em residência, só que chegando ao local, se deparamos com fogo em um depósito concentrado em residência. Como você falou, grande quantidade, diversos de materiais de todo tipo armazenado nessa residência, de aproximadamente 10 cômodos, mas todos cômodos, sem acesso e interligação aos outros, devido à grande quantidade de materiais. Tivemos queimas de 5 cômodos, um incêndio de grandes proporções, que foram necessários 3 viaturas de alto bomba-tanque para o combate desse incêndio, como eu falei, de grandes proporções, que ameaçava passar para residências vizinhas. Mas, graças à ação imediata das nossas equipes, conseguimos controlar o incêndio. No momento está controlado, estamos na fase de rescaldo. Tenente, pelo menos a água de um dos caminhões já foi já acabou. Foi usado nesse momento 4 viaturas de alto bomba-tanque, sendo um AT de 10 mil litros, todos foram usados nessa ocorrência. Estamos com quinta viatura com 5 mil litros, que está na fase de rescaldo. Estamos na aproximadamente já 25 mil litros de água nessa ocorrência. Tá aí, Joelson. Essa aqui, então, já é a 5ª viatura utilizada aqui, em que os bombeiros utilizam a água para, como eu disse, controlar completamente o incêndio nessa residência. Joel, você tem algum questionamento para o tenente? Ele está sem retorno, mas eu repasso a pergunta para ele. Perfeitamente, Nájila. Os bombeiros já sabem por que essa casa tem tantos objetos assim? É um depósito? Ele é colecionista? O que a polícia sabe sobre isso? Os bombeiros sabem sobre isso? O Joelson questiona, tenente, o que vocês já têm de informação em relação a essa residência ao morador? Por que tantos materiais recicláveis? Por que ele acumulava todo esse material? Pegamos informações com vizinhos que esse armazenamento já é antigo, aproximadamente mais de 10 anos. Já foram comunicados às autoridades, mas até o momento alguns vieram e nada fizeram. Fiz uma vistoria preliminar, tanto materiais concentrados nesse ambiente que não tivemos acesso a adentrar e combater o fogo pelos ambientes da residência.
Joelson, é muito cedo, claro, falar não é o que poderia de fato ter provocado esse incêndio. Mas assim que a nossa equipe chegou aqui nessa rua, a rua Dota Oliveira, eu conversei com alguns vizinhos e, como eu disse agora há pouco, também conversei com o proprietário da casa que preferiu não gravar com a gente porque ele está muito nervoso, ainda super abalado. E o que eu ouvi foi que ele teria tentado atear fogo em uma casa de maribondo que estava na entrada da residência. E aí, claro, o fogo saiu de controle e provocou todo esse incêndio. Tenente, vocês chegaram a ouvir esse tipo de informação quando vocês chegaram aqui? Isso, foi relatado por vizinho, só que tem que ter uma perícia preliminar da Polícia Civil, o Corpo Bombeiro, para saber se realmente o que ocasionou esse incêndio, se realmente foi essa queima ou extinção de inseto. O que foi importante, a ação imediata do Corpo Bombeiro, preservou as casas vizinhas e parte da residência desse cidadão. Você pode observar que existe vários tipos de materiais, inclusive um veículo modelo Fusca aqui em frente à residência, que o fogo não passou para essa área aqui externa, o qual poderia ocasionar uma grande proporção e até falta de energia aqui no bairro. Tá certo. Tenente Pimentel, do Corpo de Bombeiros, muito obrigada pelas informações. Tá, então, Joelson, a gente mostrando o trabalho dos bombeiros e também chamando a atenção para que esse tipo de situação não possa acontecer. Como eu disse, é muito cedo aqui para apontar qualquer motivo que tenha provocado esse incêndio. Mas o fato é que o incêndio aconteceu, destruiu pelo menos metade da residência, segundo os bombeiros, 10 cômodos nessa residência e pelo menos 5 deles foram destruídos. O Corpo de Bombeiros continua trabalhando aqui, um trabalho árduo. E como o Marlon Lima vai mostrar, parte do material reciclável que era acumulado dentro dessa residência, agora do lado de fora. Inclusive, os bombeiros tiveram muita dificuldade quando chegaram aqui para ter acesso à parte de dentro, à parte mais próxima, para poder realizar o trabalho deles aqui nessa situação. Joelson. Olha, esse caso chama muita atenção porque é o seguinte, as pessoas, obviamente, elas podem, dentro da casa delas, fazer o que elas desejarem, desde que isso não contrarie normas e não coloque em risco a segurança de vizinhos, por exemplo. Então vamos dar um exemplo. Ontem nós mostramos aqui um camarada que guardava 150 galões de combustível dentro de casa. Ele pode fazer o que quer na casa dele? Mas ele pode guardar combustível? Não pode, porque coloca em risco. A mesma coisa, eu acredito, se parece com o que nós estamos vendo aqui. Um caso de um incêndio, um caso de, inclusive, proliferação do mosquito da dengue, isso tudo precisa ser debatido com a cidade, com as autoridades, para saber se pode ou não pode a permanência desses materiais aqui. Porque o que a gente vê das imagens? Inclusive, que as casas são muito próximas uma da outra, ou seja, existe sempre um risco. Por exemplo, tem um Fusca ali embaixo. Com certeza ele não anda nesse Fusca. Está aí cercado de material, não sai daí há algum tempo. Então, se eventualmente se tratar de uma pessoa que sofre de um colecionismo, tem que ser acompanhado. Se for uma pessoa, não, o cara vive disso aí, precisa do material, então tem que organizar um espaço que seja adequado para guardar todo esse material. Enfim, uma série de debates e discussões posteriores. A boa notícia é que o fogo está sob controle, mas está demandando um esforço muito grande do Corpo de Bombeiros, que já mandou o caminhão bomba-tanque várias vezes, 5 vezes, segundo as informações da Nájila, para esse local. Olha a quantidade de coisa que tem aí, que dificultou o trabalho dos bombeiros, o acesso ao local, e eu acredito que dificulte até a circulação do próprio proprietário aí nessa região. Tem as imagens do Marlon Lima, que traz aí ao vivo as imagens no nosso Jornal do Piauí.